Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Rômulo Lins, o Tampa, e vamos dar início ao estudo da geometria analítica, onde na nossa primeira aula nós vamos revisar um pouco sobre o plano cartesiano. Sim, aquele espaço onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá no primeiro ano, quando falávamos de função. Você está lembrado? Você vai lembrar desse esqueminha aqui, né, amiguinho? Ó, o que é que nós temos aqui? Vamos lá, vamos com calma. Aqui a gente tem o chamado eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, também conhecido como eixo X, ok? E nós temos aqui esse outro eixo, ó, o eixo das ordenadas, esse eixo vertical, também conhecido como eixo Y. Eu quero lembrá-los que esses eixos são perpendiculares entre si, eles formam aqui ângulo de 90 graus, e a interseção deles ocorre neste ponto, denominado de origem. Nós temos aqui a origem do plano cartesiano. Esse é o nosso ponto 0, ok? Então eu queria lembrar de alguns termos que nós passaremos a utilizar daqui para frente, né? Como, por exemplo, o que é o x do P? A abscissa do ponto P. O y de P, a ordenada, é a projeção no eixo vertical. Lembramos que quando falarmos em coordenadas do ponto, estamos falando ao mesmo tempo da abscissa e da ordenada. E isso, quando representado, é também denominado de par ordenado. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas particularidades, né, de como esse par ordenado, esse ponto, ele pode ocorrer no plano cartesiano. Então aí você tem o plano cartesiano, você mais uma vez tem os eixos coordenados, tá certo? Olha só, aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y, beleza? A interseção ocorrendo na origem. Eu quero apenas lembrá-los que à direita da origem nós temos o semi-eixo horizontal positivo, enquanto que à esquerda nós temos o semi-eixo horizontal negativo. Também temos acima da origem o semi-eixo vertical positivo e abaixo da origem o semi-eixo vertical negativo. Mas aí a gente não pode esquecer que o nosso plano ele acaba de ser dividido em quatro regiões denominadas de quadrantes. Então aqui nós temos o primeiro quadrante. O que é que ocorre quando um ponto pertence ao primeiro quadrante, como neste caso, por exemplo, o ponto A? Então veja, a abscissa de A e a ordenada de A, olha onde é que elas vão estar projetadas. Então nós percebemos claramente que a projeção do ponto A ocorreu à direita da origem, no semi-eixo horizontal positivo. E a projeção no eixo vertical ocorreu acima da origem, também no semi-eixo vertical positivo. Então nós podemos dizer, inclusive, que este ponto é um ponto que possui coordenadas positivas. Tá certo? Se a gente se preocupar em estudar só o sinal das coordenadas, a gente vai ter um ponto mais, que a tradução disso que é dizer que a abscissa do ponto A é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, e a ordenada do ponto A, por sua vez, também maior que zero, também é positiva. Mas vamos agora para essa outra região. Ó, quem é que nós temos aqui? Aqui nós temos o chamado segundo quadrante, ok? E nele nós vamos inserir o nosso ponto B. Quais são as particularidades deste ponto? Nós temos que o ponto B terá a sua abscissa agora projetada no semi-eixo horizontal negativo, enquanto a projeção no eixo vertical continua ocorrendo acima da origem. Então nós temos aqui um ponto onde a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Dando continuidade e ainda caminhando pelo plano cartesiano,
nós temos o terceiro quadrante, onde temos aqui inserido o ponto C. Ponto C que, por sua vez, possui coordenadas negativas, ou seja, ambas menores que zero. E finalizando, temos o quarto quadrante, onde está inserido o ponto D. Nós dizemos que o ponto D pertence ao quarto quadrante. E como é que vão se comportar as suas coordenadas? Sempre que nós falarmos em um ponto pertencente ao quarto quadrante, nós podemos afirmar que ele é um ponto que possui abscissa positiva e ordenada negativa. Ou seja, o x desse ponto sempre será maior do que zero e o y menor do que zero. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso plano cartesiano. Por muitas vezes também é conhecido como o espaço R2. Lembra disso? R2. Por que R2, Rômulo? Opa, a gente lembra que aqui, ó, isso é um eixo real. A reta é a representação dos números reais. Aqui eu tenho outro eixo real. Então R2 nada mais é que o fruto de reais cartesiano. Reais. Então, quando você se deparar com essa expressão, determine real cartesiano real, determine no espaço R2, nada mais é que falar do plano cartesiano. Quando chegarmos à universidade, o pessoal que seguir aí pela área das exatas, que tiver a oportunidade de estudar cálculo vetorial, geometria analítica, vai estudar no espaço R3, que aí a gente passa a ter três coordenadas, x, y e z, mas isso não é o nosso objeto de estudo no momento, ok? Então, aqui a gente tem um resumo, né? O que é que ocorre? Se o ponto pertencer ao primeiro quadrante, suas coordenadas. Então, o x desse ponto, no primeiro quadrante, será positivo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, lembra, o x aqui, ó, ele é maior do que zero, ok? A letra, infelizmente, não é mil maravilhas não, que a gente está começando agora, mas a gente chega lá. Então, o mesmo ocorre com a ordenada. Lembrar, x é a abscissa e o y é a ordenada. Já no segundo quadrante, a abscissa desse ponto, olha, a abscissa desse ponto, o x desse ponto, será menor do que zero, será negativa, ok? Então aqui você tem todo o esqueminha, todo um resumo do sinal das coordenadas do ponto em cada um dos quadrantes. Mas a gente não pode esquecer que o ponto também, ele pode pertencer a uma outra região, não necessariamente aos quadrantes. O ponto pode pertencer aos eixos, como a gente agora vai ver nesse slide, que são situações particulares. Então eu quero destacar para você, né, a primeira situação é quando o ponto pertence ao eixo x, pertence ao eixo das abscissas, tá certo? Vamos ver se a gente consegue escrever aqui até um pouquinho melhor. Vamos mudar aqui um pouco a nossa ferramenta. Eita, que a gente apanha demais, viu? Ó, aqui as abscissas, ok? E o eixo y é o eixo das ordenadas. Olha aí como está ficando melhor a situação. Mas eu chamo a atenção para que situação, pessoal? O que eu quero chamar a atenção de vocês é simples. Veja, eu posso ter um ponto que venha a pertencer ao eixo x. Ó. Se o ponto está no eixo x, nessa região, ele nem está acima, nem está abaixo da origem. O que é que acontece com isso? Acontece que o seu y, a sua ordenada, necessariamente será, ó, eita, o y será igual a zero. Onde é que está isso? Vamos estar aqui, ó, nesse esqueminha. Beleza? Então, sempre que a gente disser um ponto pertence ao eixo x, um ponto pertence ao eixo das abscissas, um ponto pertence ao eixo horizontal, nós estamos dizendo que este ponto necessariamente terá o y, terá a ordenada igual a zero. Analogamente, quando agora
nós dizemos que um ponto pertence ao eixo das ordenadas. Então, o que é que está acontecendo se ele pertence ao eixo das ordenadas? O x desse ponto será igual a zero. Está aqui, ó. Esse ponto 0K, onde o x é igual a zero, é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas. Agora, meus amigos, para finalizar a nossa revisão, eu quero destacar aqui para vocês duas retas, tá certo? Essa primeira reta aqui, ó, como a gente pode perceber, ela passa onde? Ela vai passar no primeiro e vai passar também aqui, ó, no terceiro quadrante. 3. Por isso que ela recebe o nome de bissetriz dos quadrantes ímpares. Quadrantes ímpares, porque ela vai passar exatamente no primeiro e no terceiro quadrante. Certo? Bissetriz é porque... O que é bissetriz? Bissetriz é aquela reta que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, como a gente pode observar, ó, olha esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Olha esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Ela dividiu exatamente ao meio. Essa bissetriz, a gente estudou ela lá no primeiro ano. Não sei se você está lembrado, ela é chamada função identidade. É aquela função f de x igual a x. Então, mas aqui, no terceiro ano, a gente comumente vai chamá-la de B13. Estou apanhando aqui um pouquinho, mas eu chego lá. Aqui não. B13, bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? E aí tem um detalhe. Todo ponto que pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, necessariamente, olha o que é que vai acontecer, pessoal. As suas coordenadas são iguais. Tá certo? Esse esqueminha que eu estou colocando aqui, ó, XY, é para dizer exatamente que as coordenadas são iguais. Por sua vez, nós também temos uma reta que passa no segundo e no quarto quadrante. E aí, de modo bem original, ela vai ser chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Também dividiu ao meio, tá certo? E a particularidade de qualquer ponto pertencente a essa bissetriz, olha o que é que acontece. O x é igual a menos y. Cuidado, não estou dizendo que x é positivo e y é negativo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que eles terão coordenadas opostas. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, vamos lá, esse ponto, ele teria, vamos supor, se aqui fosse menos 2, necessariamente, quando eu tomar esse ponto no eixo vertical, aqui seria 2. Isso porque ele estaria na bissetriz dos quadrantes pares. Eu estou na bissetriz dos quadrantes pares, o que é que vai acontecer? Na bissetriz dos quadrantes pares, as coordenadas são opostas. Ok, pessoal? Vocês vão até encontrar em alguns livros também colocando assim, coordenadas simétricas. Ou seja, tem o mesmo valor absoluto, mas com sinais contrários. Então, fica aí a nossa breve revisão sobre o plano cartesiano para que a gente possa, a partir de agora, começar o estudo da geometria analítica, né? Onde na próxima aula nós iremos estudar a distância entre dois pontos. Ok, pessoal? Então nos encontramos muito em breve. Aquele abraço e não esquece, ó, não esquece. Fica em casa. Valeu? Um abraço.